Tá chegando a hora de Brasil e Equador se enfrentarem pelas eliminatórias da Copa, eliminatórias sul-americanas. Esse jogo acontece no Couto Pereira, em Curitiba. E o Brasil precisa ganhar, né? Mais do que precisar ganhar, precisa mostrar um bom futebol, uma boa evolução, um domínio, uma dominância ali para cima do Equador, que inclusive está na frente do Brasil na tabela de classificação. Então é importante também, em termos de classificação, o Brasil vencer esse jogo. E aí, meus amigos, passado essa semana aí de treinamentos, todo mundo chegou da Europa e etc. Tivemos a lesão do Pedro, inclusive vídeo disponível também aqui no canal. Eu queria falar sobre a briga na titularidade entre dois jogadores estreantes, Estevão e Luiz Henrique. Se você fosse o Dorival Júnior, Wallace Borges, quem seria o seu titular especificamente para o jogo contra o Equador, para essa estreia aí dessa nova leva de convocados da seleção? Estevão, acho que, cara, para mim é um jogador geracional. Estevão é um negócio assim muito fora da curva. E no futebol, cara, principalmente seleção, eu acho que tem um pouco de... É complicado comparar, porque o Luiz Henrique também tá voando, tá ligado? Não é como se, porra, tira o Estevão. Ah, não vai ser o Estevão, vai ser o Luiz Henrique. Meu Deus, é o fim do mundo. Não, é o Luiz Henrique, pô, tá jogando pra caramba no futebol brasileiro. Mas eu acho que na seleção brasileira, no futebol, tem muito do cara que ele não sente nada. O Estevão, uma das coisas que mais me assusta nesse moleque é ele gostar do protagonismo em todo momento. Ele tem 17 anos de idade e toda a bola que ele pega, ele quer ser protagonista do jogo. Ele quer ser o nome do jogo. Então, eu acho que na seleção brasileira, no momento que ela tá, precisa um pouco da certeza de um cara que vai entrar em campo e querer ser, como diria a música, um moleque atrevido. De querer pegar a bola e destruir com o jogo. Falar, cara, deixa eu falar. Beleza, tem o Vinícius Júnior lá, tem o Endrick, mas eu quero ser o protagonista do jogo em todas as bolas. Eu quero quebrar essa hierarquia. E eu acho que o Estevão tem isso por característica, desde quando ele surgiu no Palmeiras. Se o titular for o Luiz Henrique, eu não acho, repito, não acho fim do mundo. Acho, inclusive, que seria justíssimo, porque o momento físico e técnico do Luiz Henrique é sacanagem. Ele tá jogando muito futebol. Mas como eu acho que o Estevão é um cara, assim, para ficar, sei lá, 15 anos na seleção brasileira, eu acho que, além disso, ele tem isso por característica para esse jogo em específico, e é um jogo em casa contra o Equador, eu iria de Estevão, assim. Para mim, o moleque é assustador, assombroso o que ele faz, aliás. E no momento, né, o Estevão talvez seja o melhor jogador do Brasileirão, né? Líder em assistências, vice-artilheiro ou terceiro artilheiro da competição, cara, tá voando baixo. E aí, Simões, eu acho que assim, eu iria de Estevão também. Eu acho que na comparação entre os dois, tem uma parada que joga mais a favor do Luiz Henrique, que é o fator físico, né? Esse time do Equador, os caras vão vir para um jogo físico. Eles vão vir para isso. Eles já jogam assim naturalmente. É uma seleção boa pra caramba do Equador, tá? Uma das melhores aí de todas as gerações do Equador. E no Estevão, né? Porque o Estevão, para ele fazer o que ele tá fazendo no Palmeiras nessa temporada, talvez fosse mais difícil de fazer do que o Luiz Henrique tá fazendo com o Botafogo. E aí eu explico, né? Quando o Luiz Henrique chega, o Botafogo, quando ele começa a performar bem e tal, o Botafogo já tinha ali o Júnior Santos jogando pra caramba. Então ele podia dividir esse protagonismo de certa forma. Depois, agora mais recentemente, o Igor Jesus, jogando pra caramba também. Então, eu acho que esse protagonismo no Palmeiras não tinha ninguém fazendo. E aí o Estevão foi e fez sozinho, né? Acho até que ele é mais talentoso e tal, mas aí é uma outra discussão. Quem seria o seu titular? Igor Jesus? O Igor Jesus poderia estar na seleção também. Eu vou te falar, falaram, né? De convocar ele depois que o Pedro machucou. Luiz Henrique ou Estevão? E aí? Como é que você iria para esse jogo? Eu acho que assim, para esse jogo, talvez seja muito próximo. Acho que você tem argumentos para os dois. Mas eu acho que, pelo menos na visão que eu tenho de seleção,
Para mim, pesa muito o que você projeta para o futuro da seleção. Então, eu acho que eles poderiam, se não fosse a lesão do Pedro, tá tendo uma discussão Pedro e Endrick também muito forte. Também. Que talvez, para esse jogo, talvez o Pedro estivesse num momento mais pronto de titular da seleção brasileira do que o Endrick. Então, só que eu botaria o Endrick. Porque, assim, cara, o Endrick e o Estevão, para mim, a projeção que se faz é o futuro da seleção brasileira nos próximos 10, 15 anos. Os dois. Também então, assim, acho. a gente espera que eles não se percam pelo caminho, como a gente viu um monte, né? Sei lá, o Pato já foi esse cara e não aconteceu. Uhum. O próprio Neymar, que hoje era para tá na seleção e não tá por outros motivos. Uhum. Mas, assim, eu acho que se tudo acontecer normalmente na carreira deles, eu acho que a seleção brasileira das 2 próximas Copas, ou das 3 próximas Copas, vai ter Endrick como 9 e Estevão como ponta direita. Pelo menos essa é a imagem que eu tenho da seleção. E eu acho que isso precisa ser construído. E tem que ser construído quanto antes. E eu acho que o Estevão já mostrou que ele tá pronto para qualquer desafio, como o Wallace disse aí, mano. O cara joga Libertadores, não sente. Joga jogo grande, não sente. Joga titular do Palmeiras, não sente. Vai ser titular da seleção brasileira e acho que não vai sentir. Mas vocês lembram o que o Dorival fez na Copa América? Com o Endrick? Pois é. Será que ele não vai fazer a mesma coisa com o Estevão? Eu acho um erro, cara. Se fizer, eu acho um erro. Então, mas aí se ele for coerente, o que a gente faria, coerente, se ele for coerente, ele vai fazer isso com o Estevão também, entendeu? Não, perfeito. Apesar de eu achar que cada jogador é um jogador. De repente o Endrick tem uma cabeça e o Estevão tem outra, entendeu? Eu acho que o gestor analisar isso. Eu acho que a tua leitura é perfeita. Eu acho que se ele falar lá atrás, eu acho que ele tem que ser questionado, né? Eu acho que até para que ele possa falar, não, gente, acho que jogadores diferentes, necessidades diferentes, acho que ele vai ser questionado e ele pode ter os motivos dele, tá? Não há nenhuma condenação ao Dorival com relação a isso. E acho que tem um ponto que eu ensaiei um pouco no que eu falei, mas eu acho que dá para aprofundar nisso aqui. A seleção brasileira, já diria a narração do Paulo Andrade, é de um protagonista que o time do povo precisa, que virou meme lá do Yuri Alberto, mas a seleção não tem um grande protagonista hoje. O Vinícius Júnior, que é para ser esse cara, o Vinícius Júnior é o protagonista da seleção, né? Ele é, teoricamente, o dono da seleção nesse momento, enquanto o Neymar hoje não tá. Sim, Ele não joga, mano, na seleção brasileira 1/10 do que ele joga no Real Madrid. Ele não se sente confortável, ele não se sente bem, ele não performa, porque não é só não se sentir confortável, ele não performa, ele não joga bem, ele sente o jogo. Quando o primeiro lance dele, ele vai bem, porra, aí eu acho que o jogo deslancha, né? Tipo o jogo contra o Paraguai, na Copa América. Mas quando a coisa não encaixa, ele sente o jogo, isso é um fato. Então você precisa também ter, talvez, do outro lado, uma contrapartida de um cara que vá pra cima. Se o Luiz Henrique for esse cara, conseguir ser esse cara, absurdo, mano. Acho que vai ser absurdo e eu acho que pode, tá? Porque o Luiz Henrique tem essa coisa também, né? Do protagonismo do jogo, de ir pra cima. Então acho que, independente de quem entre, seja Luiz, seja Estevão, eu acho que eles vão ter que assumir esse protagonismo, sabe? De tentar, pelo menos, pegar a bola e falar, ir pra cima quase todas as bolas e etc. Que vão ter que fazer. São dois caras que têm esse X1 ali como uma característica, talvez, principal, né? Eu acho que tem uma outra parada que foge um pouco do futebolístico, assim, mas eu acho que é fundamental para a seleção brasileira, que é a imagem da seleção brasileira, assim, né? A seleção brasileira conquistar a gente de novo. E eu acho que, porra, o Endrick sendo um titular da seleção brasileira, junto com o Estevão sendo titular da seleção brasileira, o próprio Vinícius, que ainda acho que não tá tão marcado assim. Um jogo no Brasil, né? Um jogo no Brasil, e se isso der certo, cara, eu acho que isso dá um frescor, assim, um ânimo diferente, que, pô, mano, por mais que o Rafinha esteja jogando pra caralho agora, eu acho que o Rafinha não é mais capaz de dar, entendeu? Assim, não tô falando de jogar bem, eu entendi. Tô falando de trazer o público de volta para a seleção brasileira. Rejuvenescer ali a seleção. A gente querer, porra, aos caralho, olhos do torcedor. Vou ligar a TV hoje para ver a seleção brasileira, que eu quero ver o que o Endrick e o Estevão vão fazer, tá ligado? Para ver se a data fica um pouquinho menos chata também, né? Deus me livre. Brincadeira, viu? Horrível. Pai amado. Você aí, ó, que tá assistindo, o que você faria? O Estevão seria o seu titular? Você iria de Luiz Henrique, porque é um jogo mais físico? Acha que ele tá mais preparado? Acha que o Dorival está sendo incoerente ou pode ser incoerente, já que ele errou com o Endrick lá atrás na Copa América? Será que ele aprendeu com o erro? Dá o papo aqui nos comentários. Drop o seu like também, que ajuda demais a gente. E a gente pode voltar a qualquer momento falando groselhas por aqui, nesse que é o canal do Dissola. Beijo nas crianças. Tchau e benção. Até o próximo vídeo. Fui!